Entenda o que aconteceu no final de Stone Ocean. Me diz, o que aconteceu no final de Stone Ocean, hein? Eu estaria mentindo pra você se dissesse que foi algo simples de entender e que vocês só precisavam de mais atenção. Não foi só você que não entendeu o que houve no final. E não foi um evento simples, até pelo peso que isso teve dentro do anime. Uma completa revolução para a história toda de JoJo. Estamos falando de um fim de um universo construído por muitos e muitos anos. Talvez pela magnitude desse acontecimento, tenha sido difícil para as pessoas entender de primeira o que foi que aconteceu no momento final da parte 6. Mas é para isso que a gente está aqui. Nesse vídeo, nós vamos te explicar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre o final de Stone Ocean e o reset universal, feito pelo stand Made in Heaven do Pucci. Só que antes de começarmos, não se esquece do protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Deixa o ouro nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de JoJo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OtoAnisong. E você tá no canal JoJo99. O plano de Jill. Originalmente, a ideia de alcançar o céu possuía um plano um tanto quanto diferente do que vimos acontecendo em Stone Ocean, mas devido à morte de Jill Brando, seu amigo mais próximo, o padre Enrico Pucci se viu obrigado a fazer algumas alterações, que nós vamos comentar sobre daqui a pouco. Não se sabe ao certo como Jill obteve as informações para a existência desse plano. Para falar a verdade, ele precisava da alma de 36 pecadores e 14 frases. Ele esculpiria essas 14 frases no seu stand para não esquecê-las. Com isso, ele precisaria destruir seu stand para absorver as 36 almas dos pecadores, o que daria vida a um ser completamente novo, que seria consequentemente atraído pelas 14 palavras citadas por algum companheiro de confiança de Jill, que no caso, ele ainda precisava conseguir. Após isso, ele precisaria de um lugar apropriado para alcançar o céu. Latitude norte, 28 graus, 24 minutos. Latitude oeste, 80 graus, 36 minutos. As 14 palavras e as almas de 36 pecadores não são números meramente aleatórios. Eles não surgiram do nada. Todos possuem significados profundos de forma histórica ou científica. Mas vocês podem encontrar melhores informações sobre isso no meu vídeo sobre o diário de Jill Brando. Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês assistirem depois. Na minha opinião, esse é o melhor vídeo que tem nesse canal. O mais importante aqui é a latitude e longitude, que levam ao Cabo Canaveral, na Flórida. O Cabo Canaveral é o local mais próximo da linha do Equador, e lá seria o melhor lugar possível para se aproveitar a rotação da Terra. A lua nova acontece quando a lua e o sol se alinham de forma praticamente perfeita, o que causa uma força gravitacional maior do céu e da lua sobre a Terra. E o stand final de Pucci, Made in Heaven, usa a gravidade para gerar seu poder de aceleração temporal, o que torna o Cabo Canaveral o lugar perfeito. E por falar em Pucci e no seu stand, é nele que vamos falar agora. Só queria te recomendar essa camiseta incrível do Pucci, essa maravilhosa da Jolene e essa do Jotaro, que é muito foda. Para ter uma dessa, é só ir no link da descrição ou no comentário fixado. Pucci e o Green Baby. Com a morte de Jill Brando, os planos dele e de seu fiel amigo Pucci sofreram um atraso de décadas, mas mesmo assim, a persistência e resiliência e o planejamento de Pucci permitiu que esse sonho fosse revivido. Ele se uniu a John Gallier, um antigo servo de Jill, e ambos executaram um plano até bem simples. Eles jogaram um homem comum na estrada em que Jolene e seu namorado estavam dirigindo. Agindo pelo medo, Jolene foi convencida pelo seu namorado a ocultar o cadáver, mas poucos dias depois, acabou sendo presa. John Gallier contratou um advogado corrupto para que ele protegesse o namorado de Jolene e a mandasse para a prisão, e além de tudo, acrescentassem uma série de circunstâncias mais graves que garantissem que ela fosse para a prisão Randolph Street, a prisão em que o padre Enrico Pucci atuava. Pucci não tinha mais acesso ao diário do Jill, já que Jotaro Kujo o destruiu depois de derrotá-lo, mas ele sabia que para Jotaro chegar ao ponto de queimar o diário, ele com certeza não queria que ninguém tivesse acesso ao que estava escrito. Ele com certeza havia lido o conteúdo.
Então Pucci precisava ter acesso às memórias de Jotaro Kujo. Com a prisão de Jolene, Jotaro se viu obrigado a agir, mas ele não estava contando com um detalhe. Ele sabia que a prisão de Jolene havia sido arquitetada a princípio por John Gallier, mas não sabia que a mente por trás disso, na verdade, era Enrico Pucci. Jotaro foi visitar sua filha na cadeia, com o objetivo de tirá-la de lá, e ambos foram pegos na armadilha de Pucci e Whitesnake. A princípio, são pegos em uma ilusão, em que ambos lutavam contra John Gallier. Com o tempo, eles acabam saindo dessa alucinação, mas ainda assim, ambos acabaram cercados em um corredor. Jotaro ainda não conhecia o perigo do stand de Pucci, então seu foco na verdade foi proteger a sua filha dos tiros, o que permitiu a Pucci roubar tanto seu disco de stand como seu disco de memória, e assim ter acesso ao conteúdo que estava no diário do Jill, e além de tudo, impossibilitando o corpo físico de Jotaro. O plano original era matar tanto Jotaro como Jolene, tanto para conseguir as memórias, quanto para se vingar da linhagem Joestar de ter impedido os planos do maior ídolo de Pucci. Mas como não conseguiu eliminar Jolene, Pucci acabou tendo alguns contratempos muito maiores do que deveria, mas isso não foi o suficiente para impedi-lo. Primeiro precisamos recapitular um importante detalhe: o osso de Jill. Durante uma conversa de Jill e Pucci, Jill questionou seu amigo e perguntou do porquê ele não o mataria. O stand de Pucci era suficientemente poderoso para matar Jill e armazenar os poderes do The World. Então, o que ele estava esperando? Pucci respondeu que isso nunca nem passou pela cabeça dele. A ideia de matar Jill era completamente incabível para ele, porque ele o amava, tanto o quanto amava a Deus. Jill se sentiu envergonhado após ouvir isso, e como uma forma de se desculpar, ele entregou um osso do seu corpo. Aliás, é engraçado a gente mencionar esse objeto como osso do Jill, sendo que tecnicamente ele é um osso do Jonathan. Mas enfim, Pucci precisava reviver o osso do Jill para absorver as almas dos 36 pecadores. Então, ele recorreu a Sports Max, um dos presidiários da Green Dolphin Street, que possui um stand com a capacidade de reviver criaturas como zumbis invisíveis. Quando Pucci usa sua habilidade no osso de Jill, primeiro o padre fica descontrolado, achando que o osso desapareceu, mas logo em seguida ele entende o que está acontecendo. O osso foi para a ala de punição da Green Dolphin Street, e todos que o tocavam começavam a se transformar em plantas caso fossem expostas ao sol. E foi lá onde o osso matou e absorveu a alma de 36 pecadores, e foi onde surgiu o Green Baby, dando até mesmo a impressão de que Jill Brando estava sendo revivido. A criatura nascida do osso do Jill e das 36 almas poderia até ser confundida com um bebê normal, se fôssemos ignorar a pele verde e a cara de demônio, mas existia um objetivo muito maior por trás dela. Após muitos esforços, Pucci conseguiu se encontrar com a criatura, e então recitou as 14 palavras necessárias, causando uma fusão entre o mesmo e o bebê verde. E dessa fusão surgiram os seguintes resultados: Pucci começou a entrar em uma série de mudanças, adquiriu a marca em forma de estrela da família Joestar, e seguindo o conceito que ele e Jill defendiam, de que a gravidade era o que unia as pessoas, todos os filhos de Jill foram atraídos para a Flórida, mas agora ele podia sentir a presença deles. Seu plano a partir desse ponto começou a tomar mais forma. Tudo que ele precisava era ir até o Cabo Canaveral e esperar a lua nova, junto com seu novo stand, o Simon, esse que foi mais um dos resultados da sua fusão com o bebê verde. Esse stand era completamente novo, suas habilidades não tinham praticamente nada a ver com seu antecessor Whitesnake, apenas mantendo alguns traços estéticos, mas adquirindo majoritariamente os traços do bebê verde, como os olhos vermelhos e a carapaça esverdeada. Mas vocês vão entender melhor sobre esse stand no meu vídeo explicando todos os stands do Padre Pucci, que também vai estar aqui no card para vocês conferirem. Agora, Pucci só precisava fazer mais uma coisa: ir ao Cabo Canaveral e esperar a lua nova. Cabo Canaveral. Ao chegar nas coordenadas, Pucci enfrentou uma série de contratempos até esperar a lua nova. Ele enfrentou Jolene e Anasui em várias batalhas, mas nenhuma delas era tão importante quanto essa. Mesmo com a superioridade gigantesca do seu stand, Jolene compensava com sua estratégia e pensamento rápido, passando por cima da inversão gravitacional, transformando seu corpo em uma fita de Möbius e usando o ambiente ao seu favor.
Como se os problemas de Pucci já não fossem o suficiente, quando ele finalmente conseguiu encurralar Jolene e disparar os tiros de um revólver em sua direção, surge Jotaro, que havia acordado do coma recentemente, parando o tempo, assim salvando a sua filha e tornando a missão do Pucci muito mais difícil. Pelo menos era isso que a gente esperava. Na verdade, a chegada de Jotaro e o golpe do seu stand o permitiram alcançar o estágio final, muito antes do que o esperado. Ele foi capaz de entender que tudo que ele precisava era a energia concedida pela lua nova. Então, seu corpo começou a flutuar lentamente, enquanto seu stand começava a evoluir para o último estágio de sua evolução. Com a transformação de Simon para Made in Heaven, o plano de Pucci estava ficando cada vez mais concreto. Todo o universo começa a acelerar gradualmente. Qualquer coisa que não esteja relacionada aos seres vivos acelera em uma velocidade incompreensível. As horas duram minutos, a água evapora instantaneamente e o sol se põe no mesmo segundo em que ele nasce. O final de Jojo pelo anime. Tem algo muito surpreendente que vimos acontecendo em Stone Ocean. E para quem leu o mangá, talvez já tenha reparado nisso e ficou sem entender nada. Mas caso você tenha visto apenas o anime, eu vou te explicar exatamente o que você precisa saber. O que vemos no anime é o seguinte: o universo em si não é infinito, ele vai se expandindo por um tempo indeterminado. Quando ele chega em seu limite de expansão, ele perde sua força, e Pucci usa todo o seu poder para contrair o universo como se fosse uma bola anti-estresse. Com isso, o universo retorna para o seu momento inicial, causando um novo Big Bang, e assim, um novo universo. Esse processo, de certa forma, aconteceria naturalmente, mas ele levaria bilhões e bilhões de anos, e com o poder do Made in Heaven, isso tudo aconteceu em menos de uma hora. O curso do universo seguiu naturalmente aos moldes do universo anterior, a origem dos organismos, a extinção dos dinossauros e coisas do tipo, mas dessa vez, tudo já estava pré-determinado. Para as pessoas que estavam vivas enquanto tudo acontecia, tudo passou num piscar de olhos. Mal elas sabiam que todo o universo havia recomeçado, e todos os grandes acontecimentos na história da humanidade haviam se passado diante dos seus olhos. Algo aconteceu com as almas que foram eliminadas no universo anterior. Não se pode recuperar as almas, nem mesmo recriando o universo inteiro. Elas já haviam passado para outro plano existencial, mas o universo ainda precisava repor aquelas criaturas. Isso foi mostrado com Jolene e Jotaro. Quando o universo foi recriado e o Empório surgiu na prisão, no mesmo dia em que Jotaro foi visitar sua filha, dia 30 de novembro de 2011, lá ele pôde ver versões alternativas de Jolene e Jotaro, e os eventos do universo anterior se repetiram parcialmente. Eles ainda tinham uma relação conturbada e Jolene foi presa, mas dessa vez com uma sentença bem menor do que no universo original. No último episódio de Stone Ocean, em 5 minutos e 45 segundos, nós vemos dois homens correndo. No universo original, eles iriam tropeçar e cair, mas nesse universo, pouco antes disso acontecer, um deles teve um pressentimento. Ele sentia que algo errado estava prestes a acontecer. Ele não sabia dizer exatamente, mas pressentiu que iria tropeçar naquele exato momento. Então, ele convence seu colega para que eles parassem de correr e que eles andassem calmamente, evitando um acidente horrível. Nesse momento, conseguimos entender qual era o objetivo de Pucci com esse novo universo, o que era o conceito de felicidade absoluta dentro da mente doentia dele. Nesse mundo, o destino já estava pré-escrito. As pessoas continuariam se unindo através da gravidade, mas dessa vez, elas saberiam o que estava prestes a acontecer. As pessoas saberiam dos seus destinos. Todos que passaram vivos pela aceleração saberiam o que o destino reservava para elas, não através do corpo, mas sim através da alma. E para ele, não existia nada mais perfeito do que isso. Afinal, quem não gostaria de saber o que vai acontecer no dia de amanhã? Mesmo que você não possa evitar o seu destino, você ainda pode se preparar para ele. Todas as tragédias que o mundo reserva para os seres humanos podem ser minimizadas pelo conhecimento do seu destino. Essa é uma das maiores genialidades na construção de Pucci como vilão. Diferente de todos os vilões apresentados até o momento, Pucci não achava
que o que estava fazendo era errado. E isso é dito pelo próprio Weather pouco antes da sua morte. O que tornava Pucci mais cruel era justamente o fato de que ele acreditava estar fazendo bem. Então, a sua motivação para alcançar seus planos era 10 vezes maior do que a de uma pessoa simplesmente ruim. No fundo, essa pessoa sabe que o que está fazendo é errado. Então, seria mais fácil dissuadi-la da sua ideia. Mas não era esse o caso de Pucci. Como se convence alguém que jura fervorosamente que está visando o bem e a felicidade de toda a humanidade? Apesar da moral questionável no plano de Pucci, ainda havia um detalhe que ele não estava contando: o disco de Weather Report. É muito engraçado pensarmos que o principal responsável pela derrota de um dos maiores vilões da história de Jojo foi uma criança de 11 anos, com uma leve ajudinha de um certo disco de stand. Na tentativa de matar Empório, Pucci acabou acidentalmente inserindo o disco de Weather Report no próprio Empório, e Empório usou essas habilidades para transformar o oxigênio da sala em oxigênio puro, que é letal para seres humanos. O principal problema era que se o Empório matasse Pucci antes do dia em que ele adquiriu a habilidade de acelerar o tempo, tudo seria desfeito, pois a aceleração do Made in Heaven ainda não estava concluída. E foi exatamente isso que aconteceu. Com a derrota de Pucci, tudo que seu stand proporcionou é desfeito, e os humanos não tinham mais a capacidade de saber o seu próprio destino, pois eles retornaram ao universo base. A ambição de Pucci era tão grande que ele estava disposto a se matar depois que passasse a data da aceleração, mas isso não convenceu o Empório. Agora, retornando ao universo base, Empório encontra versões alternativas dos seus amigos, porque mesmo com o reset do universo desfeito, as almas mortas durante esse acontecimento não podem retornar. Elas ainda estão unidas pelo destino e são atraídas pela gravidade. Então, o grupo de pessoas formado na Green Dolphin Street se encontrou novamente. A conclusão mais lógica para esse final é: o universo retornou ao que era antes, mas todas as almas que morreram durante o reset foram substituídas por versões alternativas. Por isso que os nomes de Jolene e Anasui estavam diferentes, porque aqueles não eram eles. Esse momento representava, acima de tudo, o fim de um ciclo. Afinal, o novo nome de Jolene era Irene, e isso não possibilita o apelido típico dos descendentes de Jonathan Joestar, Jojo. Todo aquele ciclo sem fim de tragédias em cima de tragédias acabou, e a família Joestar pode finalmente descansar. Mas e se eu dissesse que você foi enganado? Pois é, você não vai acreditar. Mas antes, eu só queria te avisar que na descrição e no comentário fixado tem os mangás de Jojo para você adquirir e colecionar. Vale muito a pena ter isso em mãos, pessoal. O final de Jojo pelo mangá. O final da parte 6 no material original segue a maioria das coisas que aconteceram no anime, mas existe uma diferença absurda. Durante a morte do Pucci no mangá, ele não diz em nenhum momento que o universo vai voltar ao que era antes. Ele até menciona que não poderia morrer ali, pois a aceleração do Made in Heaven estava incompleta. Mas essa ideia de que tudo voltou ao normal, exceto pelas almas que morreram durante a aceleração, é algo que só aconteceu no anime. Justamente por não ter essa fala do Pucci no mangá, criou-se na comunidade de Jojo a ideia de que Pucci era o verdadeiro vencedor, porque a interpretação mais lógica para quem lê o mangá é imaginar que a morte de Pucci não alterou o reset do universo. A única diferença é que nesse mundo as pessoas não poderiam prever e se preparar para seu destino, mas ainda era um universo diferente do original. Ele teria concluído seu plano de criar um universo novo, e os nomes trocados dos personagens reforçam ainda mais a ideia. Mesmo eles tendo sido atraídos pelo destino, ainda eram versões diferentes do que conhecíamos. Até mesmo as suas personalidades não eram as mesmas. Eu mesmo já publiquei aqui na comunidade alguns memes sobre o final de Stone Ocean no mangá, porque é realmente muito engraçado a gente imaginar que pela primeira vez o vilão venceu. Então agora surge uma dúvida muito importante: qual final é o certo? Bom, eu acredito genuinamente que o final de Jojo, que deve ser considerado canônico, é o final do anime. Eu vou explicar todos os motivos. O primeiro deles é que, apesar de a David Productions cometer alguns erros na hora de adaptar Jojo, é muito raro que os erros dela sejam em relação ao roteiro. Normalmente é por causa de algum detalhe na cena que no mangá era diferente, e acaba gerando um falso furo de roteiro. E mesmo se a gente fosse considerar que eles fossem cometer um erro diretamente no roteiro, com
certeza não seria um erro dessa magnitude. Mudar toda a interpretação do final de Stone Ocean não é um erro que chegaria ao ar, até porque o Araki revisa as coisas. Eu acho que na verdade, essa sempre foi a ideia que o Araki quis passar no final de Stone Ocean. A ideia de que a morte de Pucci anulou o reset, e as pessoas que morreram durante a aceleração foram substituídas por versões alternativas que ainda estavam conectadas umas às outras pelo destino. Talvez o Araki quisesse deixar a interpretação para esse final em aberto, mas a sua conclusão pessoal foi essa que o anime nos mostrou, porque eu realmente não sou capaz de acreditar que eles iriam fazer alguma besteira a esse nível. E a gente também tem que levar em conta que 99% do que era dito sobre o final de Stone Ocean era interpretação, porque o Araki nunca deu uma resposta exata sobre o que realmente tinha acontecido. Então, o anime fez isso por ele. Nem dá pra dizer verdadeiramente que fomos enganados pelo Araki. O mais certo seria dizer que todos nós fomos burrinhos e criamos uma interpretação totalmente diferente do que o Araki tinha em mente. E um outro motivo pelo qual eu acredito fielmente nesse final é porque ele torna o nosso vídeo explicando cientificamente o Made in Heaven muito mais plausível, por conta de um diálogo que o Pucci teve com o Empório, que também não aparece no mangá. Estávamos certos o tempo todo. Em um dos melhores vídeos desse canal, nós defendemos a ideia de que, na verdade, quando o Made in Heaven está acelerando o tempo do universo, ele está acelerando a velocidade da expansão do universo. Só que vai ter uma hora que essa aceleração vai ficar tão poderosa que o universo chega ao fim da sua expansão mais rápido do que chegaria no tempo normal. Com isso, Made in Heaven usa a força da atração gravitacional do núcleo dos buracos negros para regredir e contrair o universo. Então, quando o universo se contrai por conta desses pontos de singularidade, ele volta extremamente rápido e vai destruindo tudo o que criou, até uma hora que ele volta ao próprio ponto de onde se expandiu. No vídeo da ciência por trás do Made in Heaven, vocês vão entender melhor isso, mas o importante é que isso é mencionado pelo Empório quando ele foge de Pucci. Ele diz exatamente isso. O universo foi expandido até o seu limite, se contraiu, colapsou, gerou um novo Big Bang, nesse caso um grande salto, e criou um novo universo, reciclando tudo que existia no universo anterior. Ele diz exatamente isso. Vocês podem conferir no último episódio de Stone Ocean em 7 minutos e 15 segundos. Sempre estivemos certos. Mas certo mesmo é que você vai continuar assistindo Jojo 99. Então, eu vou deixar um vídeo para você sobre os 10 stands mais fortes de Jojo. O Made in Heaven está entre eles, hein? Inclusive, vou deixar um vídeo sobre a ciência do Made in Heaven. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui, vocês são massa e não fumem maconha.